galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo mais uma variação de exercício para vocês. Dessa vez, uma variação de exercício que vai desenvolver tanto o seu bíceps braquial quanto o bráquio radial também. Essa região aqui do antebraço também vai desenvolver. Então, se você quer dar uma fortalecida nos braços, essa variação de exercício vai ser top. Qual que é essa variação? A ideia seria a gente estar fazendo aqui uma rosca martelo, mas fazendo ela com uma isometria, digamos assim, alternada, né? Qual que é a ideia? A gente trabalhar o trabalho isométrico, a posição isométrica, é uma posição que a gente mantém aqui o músculo contraído, mais parado, né? Então a gente está contraindo a musculatura aqui, mas eu estou parado. Então isso é um ponto isométrico, tá? E a ideia de fazer essa isometria alternada é a gente descer um braço de cada vez. Então um aqui continua a isometria e o outro a gente dobra, né? Estica e dobra, aí depois a gente troca, estica e dobra, aí o outro estica e dobra, aí o outro estica e dobra. Então uma variação de exercício para vocês, tá? Qual que é a ideia de fazer essa isometria alternada? Qual é a ideia de trazer essa variação de fazer isometria? E qual que é a ideia de fazer no banco Scott? Os benefícios, tá? O benefício de fazer no banco Scott é que ele te ajuda a estabilizar o seu corpo, estabilizar o seu tronco. Que às vezes quando a gente faz em pé, às vezes a gente tem uma tendência de movimentar o tronco ou às vezes o cotovelo e tal. Aqui ele evita erros, digamos assim, né? A gente apoia no aparelho, ele ajuda na estabilização do seu tronco, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que também ajuda, o outro ponto ali da ideia de estar fazendo essa isometria alternada é a gente aumentar o tempo do músculo sob tensão, ou seja, aumentar o tempo, entre aspas assim, o tempo de contração muscular, tá? Então, muitas das vezes, Matheus, mas para fazer eu vou aumentar o tempo sob tensão, consequentemente, geralmente, né, a gente tem que diminuir um pouquinho o peso. Isso não é ruim para quem quer ganho de massa? Não necessariamente, que é o que eu sempre comento com vocês aqui. Tem várias formas de você intensificar o seu treino. Não necessariamente é só aumentando carga. Dá para você, por exemplo, aumentar o tempo sob tensão, que é o que eu estou citando aqui, mas tem outras formas, reduzir o tempo de intervalo, aumentar a quantidade de exercício, aumentar a quantidade de série, fazer mais vezes o músculo na semana, enfim, várias formas de você intensificar o esforço naquela região. Mas a ideia que eu estou trazendo para vocês aqui é aumentar o tempo sob tensão para você esforçar o seu músculo de uma forma diferente, tá? Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou trazendo a explicação de como realizar essa variação aqui certinho com vocês. Então, eu vou falar como regular esse aparelho, como posicionar seu corpo, sobre amplitude de movimento, sobre cadência de movimento. Vou te explicar nos mínimos detalhes para melhorar os seus resultados e reduzir ou anular riscos de lesões, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então, vamos lá pro vídeo, galera. A primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é ajustando aqui o aparelho. O ajuste é bem simples desse aparelho, é só realmente o assento aqui do banco. Então, por exemplo, eu já estou aqui, o assento aqui já está regulado para minha altura. Por que eu sei disso? Porque a primeira recomendação aqui é você manter o seu braço todo apoiado aqui no anteparo aqui do banco Scott, tá? Então, o assento aqui está certinho para minha altura. Mas se porventura eu colocasse o banco lá embaixo, o que acaba acontecendo? Eu acabo apoiando só próximo da axila, mas a questão aqui do cotovelo eu não consigo apoiar aqui no banco Scott. Então ele está muito baixo para minha estatura, tá? Se eu colocar o banco lá no alto, lá em cima, o que acaba acontecendo? Eu só consigo apoiar a questão aqui do meu cotovelo, mas não consigo apoiar aqui próximo à axila. Então ele está muito alto para minha estatura aqui. Então no caso eu teria que diminuir. Ou seja, para pessoas que têm uma altura, né, para pessoas que têm uma altura um pouco mais alta, né, tem uma estatura mais alta, geralmente o banco fica mais embaixo. Para pessoas que têm uma estatura um pouco mais baixa, geralmente o banco fica um pouco mais alto para ela encaixar certinho aqui no banco Scott para estar fazendo da forma correta. Tá? Então, o ajuste do aparelho é basicamente esse, tá? Como ajustar o seu corpo, né? Como posicionar seu corpo. A ideia aqui é bem tranquila, é só você colocar os dois pés no solo, né? Você sentado aqui no aparelho, você aproximar o seu tronco bem próximo aqui do encosto do banco Scott, você realmente apoiar aqui a questão do peitoral no banco Scott. E você manter a coluna sempre reta,
tá? Então, que às vezes a gente tem uma tendência no nosso dia a dia de ficar com aquela coluna muito curvada, a coluna torta, né? E a ideia é você sempre manter a coluna, a posição ideal, sempre manter a coluna reta, ou seja, coluna reta, peitoral estofado e o olhar sempre na linha do horizonte, beleza? A questão do braço eu já comentei aqui para vocês, né? Apoiar o braço todo aqui no banco de Scott, tá? E no caso, um fator importante, que às vezes a gente tem uma tendência de manter o cotovelo apontado lá para fora, tá? Às vezes botando o cotovelo lá fora. A ideia é você manter ao máximo, digamos assim, né? O seu cotovelo na mesma linha dos seus ombros. Então, no caso, o meu ombro está aqui, o meu cotovelo, a ideia é você manter na mesma linha dos ombros. Então, manter ele fechadinho, tá? Então, mantenha o cotovelo fechadinho e aí você vai dobrando o braço de cada vez aqui nessa variação que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, o cotovelo na mesma linha dos ombros, tá? Outro ponto importante sobre o punho. Como você vai estar segurando o peso, é que eu estou fazendo com peso demonstrativo realmente para mostrar para vocês. Mas quando a gente acaba colocando muito peso, o que acaba acontecendo às vezes com o punho? Às vezes a pessoa tem a tendência de jogar o punho para trás, às vezes tem a tendência de jogar o punho para frente, e isso pode acabar te sobrecarregando o punho. Às vezes no martelo, por exemplo, o punho tem a tendência de curvar para frente. Mas não, a gente tem que deixar, digamos assim, na posição mais anatômica possível para não sobrecarregar a articulação. Então manter aqui, ó, a mão na mesma linha do antebraço e aqui a mão, digamos assim, alinhada, né? Essa porção da mão alinhada, não deixar o punho ficar torto aqui para não sobrecarregar, beleza? Ainda mais nesse martelo que tem a tendência de acontecer isso com mais frequência, tá? Beleza, então a posição do seu corpo é basicamente isso, tá? E agora falando sobre a amplitude do movimento. Matheus, até onde eu vou esticar o braço, até onde eu vou dobrar o braço. Até onde eu vou esticar o braço, até onde eu vou dobrar o braço. A ideia é você dobrar o braço até formar um ângulo de 90 graus, que seria mais ou menos a ponta de um quadrado. Então, é como se aqui fosse um quadrado, né? Se eu fechar aqui, por exemplo, a ideia é formar um quadrado. E a ponta do quadrado faz esse ângulo de 90 graus, que até aqui eu tenho que trazer o braço. Eu tenho que dobrar até aqui a ideia de fazer a isometria alternada é você manter a isometria nesse ponto de 90 graus, tá? E quando você for esticar o braço, a ideia é você esticar o braço não todo, não completo, você esticar o braço quase todo, deixar digamos assim, deixar uma brechinha assim, né? Você não esticar ele no limite da articulação para não sobrecarregar a sua articulação, não ficar batendo no limite da articulação, que isso pode estar te machucando, né? Então você dobra até 90 graus e na hora de esticar você estica o braço quase todo e já dobra de novo até 90 graus, tá? Então essa é a amplitude de movimento, tá? Em questão de cadência, né? Velocidade de movimento. A ideia seria uma cadência aqui, ó, como a gente vai estar na posição isométrica, a ideia de cadência é a gente tentar descer o peso, digamos assim, de 3 a 4 segundos. Então, 1, 2, 3, subiu. 1, 2, 3, né? Ficaria mais ou menos de 2 a 3 segundos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, na hora de descer de 3 a 4 segundos e na hora de subir de 2 a 3. Então, 1, 2, 3. Aí vai com o outro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Né? 1, 2, 3. Acabou que eu desci rápido, né? Mas a ideia é porque o peso está leve, né? Então isso acaba dificultando de mostrar para vocês. Mas a ideia é você estar alternando ali e fazendo essa cadência de subir de 2 a 3 segundos e descer de 3 a 4 segundos. Então uma descida um pouco mais lenta para fazer um movimento bem controlado. E a ideia de fazer essa isometria alternada vai dar uma queimação aqui na musculatura, bem legal, assim, uma variação de exercício bem interessante para vocês, tá? Fazendo com peso legalzinho, né, que seria propício para você, você vai sentir bem a musculatura fritar, digamos assim, e vai sentir o braço trabalhando bem legal, perfeito? Então seria esses pontos importantes que seriam legais você está prestando atenção ao realizar essa variação de exercício aqui no Banco Scott. Se curtiu a ideia, se curtiu a variação do exercício, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga que vai fazer essa variação de exercício por você. Claro, sempre consulte um profissional de educação física para ver se esse exercício é legal para você, tá? Se inscreva no canal para acompanhar todas as dicas, todas as variações de exercícios, né? E deixa um comentário se ficou alguma dúvida ou se tem alguma informação
construtiva. Professor Matheus Gomes, até um próximo vídeo. Fui!